Dá uma olhada aí nesse ranking que aparece na sua tela com os partidos políticos que conquistaram capitais nas eleições municipais de 2020. Observe que a análise dos jornalistas e das matérias e analistas sempre parte deste ranking. Parte deste ranking porque estima-se que os partidos políticos que conquistaram mais capitais saíram mais fortalecidos dessas eleições. Aqui no Fronteira Política a gente tenta sempre trazer uma nova reflexão, uma nova forma de análise, e então eu vou propor para vocês uma nova interpretação desse ranking. Eu espero que você goste. Vamos lá! E vamos trabalhar. Já vou pegar papel, porque quando tem muito número, você já sabe que eu preciso de um apoio aqui. Você vai ter o apoio na tela e eu terei o apoio aqui comigo. Bem, o que acontece é o seguinte: nós temos neste final de processo eleitoral, em 2020, um ranking dos partidos políticos que conquistaram mais capitais. O ranking, já vamos lá para a gente não demorar, coloca aí de novo na sua tela. Você vai ver o seguinte, que temos, em primeiro lugar, MDB, em segundo lugar, DEM, terceiro, PSDB, quarto lugar, PDT, quinto, PP, sexto, PSB, sétimo, PSD, oitavo, Avante, nono lugar, Podemos, décimo, PSOL e 11º, Republicanos. Esta tabela, este gráfico, sempre aparece nas matérias jornalísticas e as interpretações sempre vêm a partir desta análise da variável número de capitais conquistadas. Então, nesse caso, o MDB, por exemplo, foi o partido que mais saiu fortalecido dessas eleições, porque conquistou 5 capitais. Aí vem DEM e PSDB, com 4 capitais cada um, e aí vem uma sequência de PDT, PP, PSB, PSD com 2 capitais, e depois Avante, Podemos, PSOL e Republicanos com 1 capital. Bem, como eu disse na introdução, eu quero fazer uma proposta para você, uma releitura desta tabela ou deste ranking. E por quê, gente? Porque aqui no Fronteira Política nós temos que sempre tentar agregar algum valor para o seu pensamento, melhorar a sua reflexão. Então nós vamos fazer o seguinte, o que está proposto aqui nesse vídeo? Primeira coisa, nós vamos introduzir 2 elementos fundamentais aqui, ou 2 variáveis. A primeira variável é uma variável econômica e a segunda variável é uma variável demográfica. A variável econômica é a RCL, a receita corrente líquida, e a variável demográfica é a quantidade, o número de habitantes em cada capital. Por que nós estamos fazendo isso? Eu vou explicar cada uma delas e como isso vai inverter essa tabela. Porque, ora, o Brasil é um país continental, um país com muitas diferenças. E para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, nós temos uma capital, que é Palmas, com 366 mil habitantes, para arredondar, e uma outra capital, que é São Paulo, com mais de 14 milhões de habitantes. Então, colocar todas as capitais dentro do mesmo balaio e defini-las, e definir o poder dos partidos a partir da quantidade de capitais conquistadas, pode transformar essa interpretação, essa análise, de uma forma talvez enviesada. Então, o que nós fizemos aqui? Nós trouxemos a receita corrente líquida, que é o valor que cada capital recebeu nos últimos 12 meses. Quanto que cada capital teve de receita nas suas contas nos últimos 12 meses. A RCL é uma demonstração, ou é um demonstrativo, né, um indicador que demonstra a força econômica dessa capital. Então ele é muito relevante porque você imagina que você tem um determinado prefeito com administrando uma capital com uma alta RCL, né, a receita corrente líquida, e este prefeito teria, pelo menos em tese, uma capacidade maior de investimento, uma capacidade maior de trazer novos recursos para essa capital ou novas obras, enfim, aplicar e criar políticas públicas
com mais recursos, tá certo? Só que essa escolha pela RCL poderia, tem sempre algumas variáveis aí importantes, né? Porque nós não estamos considerando o nível de endividamento de cada capital e não estou considerando o PIB, porque na comparação de RCL com PIB também não houve uma grande diferença, né? Mas então por que você não estimou o endividamento de cada capital? Porque senão eu não faria este vídeo, tá bem? Então, porque demora um século para fazer. Bem, mas isto é uma referência econômica, certo? Disso ninguém tira. A receita corrente líquida nos últimos 12 meses daquela capital é uma variável, né, um indicador importante da riqueza, né, daquilo que entra nos cofres da prefeitura municipal, certo? A RCL não é o orçamento, tá? Mas o orçamento também é baseado na RCL. Então, este é o indicador. O segundo indicador que eu propus foi o indicador demográfico. Ora, quantas pessoas vivem naquele lugar, naquela capital. Isso faz muita diferença, porque eu criei aqui chamei de indicador de influência. É muito diferente você ter um prefeito que vai criar uma política pública para 14 milhões de pessoas, ou seja, vai impactar 14 milhões de pessoas, direto ou indiretamente, e um outro prefeito que vai impactar 1 milhão de pessoas, que vai impactar 365 mil aqui, pessoas, como nosso exemplo de Palmas. Isso também é uma variável importante. Então eu juntei essa variável financeira para saber o quão rico, né, quanto de receita tem nos cofres dessa prefeitura, o que indica a capacidade de investimento, e uma outra que é a parte demográfica, quantos habitantes, quantos eleitores estarão sob a administração, sob a gestão desse prefeito. Então, eu chamei isso de indicador de influência, tá certo? Então, o que eu fiz? Peguei lá a RCL de todas as capitais e coloquei peso 1. E peguei, pelo IBGE, todos os habitantes das capitais e coloquei peso 2, tá bem? E por que peso 2? Porque eu considerei aqui, na nossa análise, a quantidade de pessoas, de cidadãos embaixo ou sob aquela gestão, um indicador mais relevante politicamente do que o RCL. Então o RCL está lá, tem peso 1, e a quantidade de pessoas, de cidadãos sob aquela gestão tem peso 2. Por isso que é uma variável de influência, né? A quantidade de pessoas impactadas é muito grande. E aí adivinha o que aconteceu? Os números embaralharam tudo e o ranking ficou bem embaralhado. Eu vou mostrar para você então, primeiro, a posição no ranking da RCL, tá? Da Receita Corrente Líquida. Então, olha aí na sua tela. São Paulo é a cidade que muda bastante esse quadro, né? Que influencia muito. E o PSDB é o partido que teve 4 capitais, conquistou 4 capitais, entre elas a cidade de São Paulo. Então isso faz uma grande diferença, tem um peso muito grande. Então nessa tabela que você está vendo aí, vamos considerar só RCL, tá? Então repare, PSDB em primeiro, DEM em segundo, PSD em terceiro, MDB em quarto, PDT em quinto, PSB em sexto, Avante sétimo, Podemos oitavo, PP nono, PSOL décimo e Republicanos 11º, tá certo? Esses valores que vocês estão vendo aí são da receita corrente líquida de cada uma dessas capitais. Agora vamos para a próxima tabela que vai apresentar a variável, como eu disse, a variável demográfica, que eu chamei de variável de influência, a quantidade de cidadãos que estão sob aquela gestão. Observe o seguinte, eu peguei, para fazer essas tabelas, no caso, por exemplo, o MDB não tem 5 capitais, peguei as 5 capitais, peguei a RCL e a quantidade de habitantes de cada uma delas e somei, tá certo? Então, este ranking aqui que você viu só com RCL, não é o nosso ranking final, porque isso vai mudar, esse ranking que você viu aqui, ele
traz a combinação, por exemplo, no caso PSDB, das 4 capitais. A soma das 4 capitais dá uma receita líquida de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Para o DEM, a somatória das 4 capitais do DEM dá mais de 3 bilhões e meio de reais de receita corrente líquida e assim sucessivamente. Agora vamos para a tabela, portanto, da influência. Na influência, quem fica em primeiro? Como eu disse, a cidade de São Paulo, ela é um divisor aí, porque ela tem um peso muito grande no restante do Brasil. Então esse peso ele é demonstrado aqui, tá bem? Na variável influência, o ranking ficou dessa forma. Olha aí na tela. PSDB em primeiro, DEM em segundo, MDB, PSD, PDT, PSB, Avante, PSOL, PP, Podemos e Republicanos. Então, aqui, o que nós fizemos? O mesmo critério. Somamos as capitais de cada um, agora no critério habitantes, número de habitantes, e a soma trouxe este ranking que vocês viram aqui. Mas esse não é o ranking do Fronteira Política, né? O ranking do Fronteira Política vai fazer uma análise com peso, né? Peso 1 para a RCL e peso 2 para a quantidade de pessoas sob aquela gestão. Então, nesse caso, o nosso ranking ficou da seguinte forma. Antes de apresentar, por favor, se você gostou dessa ideia, já disse, não queremos fazer lacração, nós queremos trazer reflexões. Você pode dizer assim, não, eu não concordo, faltou tal coisa. Sempre falta alguma coisa, né? Mas essa é uma proposta de reflexão para vocês. Então, se vocês gostaram, coloque o like aí, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos então ao nosso ranking. Nós pontuamos. Como foram 11 partidos, eu defini uma pontuação de 1 a 11, só que aí nesse caso é o contrário. O primeiro lugar tem 11 pontos, 10, 9, 8, 7, 6, até 1 ponto. E, no caso, eu apliquei a mesma coisa para a tabela da demografia e para a tabela da RCL, da receita, só que na tabela de demografia ela tem peso 2, então ela multiplica por 2. A pontuação final nos trouxe este ranking que vocês vão ver agora na sua tela. Este é o ranking do Fronteira Política dos partidos que saíram vitoriosos da campanha eleitoral de 2020. Estamos falando, relembrando, só de capitais. Então, em primeiro lugar, PSDB, em segundo, DEM, em terceiro, MDB, quarto, PSD, quinto lugar, PDT, sexto lugar, PSB, sétimo, Avante, oitavo, PSOL, nono, PP, décimo, Podemos e 11º, Republicanos. Então, vem algumas análises aqui. Então, observem que, nesta proposta, o PSDB, que está em terceiro lugar na quantidade de capitais, ele pula para primeiro. Obviamente, vou repetir, isso muito influenciado por São Paulo. Por isso que São Paulo é uma capital tão estratégica politicamente e que os partidos se matam ali para conquistar, né? Porque ela tem um efeito, um peso muito grande. Então, com 33 pontos ficou o PSDB em primeiro, o DEM fica em segundo lugar. No ranking de capitais, o DEM está em segundo. Então aqui o DEM não se moveu. Quem se moveu foi o PSDB, que pulou de terceiro para primeiro. O DEM ficou em segundo lugar e o MDB, na nossa proposta, ficou em terceiro lugar. Por quê? Porque o MDB estava em primeiro no número de capitais, só que a somatória de demográfica e a somatória de receita levam o MDB, com todos os pesos aplicados, levam o MDB em terceiro lugar no nosso ranking. Depois, em quarto, vem o PSD, que estava em sétimo em todos os outros rankings, né? O PSD tem 2 capitais, aparece em sétimo lugar no ranking da imprensa, daí que estão sendo publicados, e no nosso ranking ele está em quarto lugar. Por quê? Porque tem muito eleitor debaixo dele e tem muita receita, muito dinheiro embaixo dele, tá? Então, depois nós temos o PDT com 21 pontos, PSB,
Avante, PSOL, PP, Podemos, Republicanos, como eu já disse aqui, né? E aí, para a gente concluir, eu fiz uma análise com quais os partidos são de centro, centro-direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, etc. Né? Então, nós temos aqui, nesses 11 partidos, os 3 primeiros são partido de centro, centro-direita e centro. Depois o PSD, apesar de que o Kassab diz que ele é de centro, é um partido de direita. Você pode até dizer, pode estar na centro-direita, mas ele estará nesse espectro da direita, não estará no espectro do centro. E aí você tem o PDT centro-esquerda, o PSB centro-esquerda, 5º e 6º lugar, e vai aparecer o PSOL em 8º, um partido de esquerda. O PSOL conquistou uma capital, mas nesse nosso critério ele fica aqui em 8º lugar no ranking do Front. Mas dos 11 partidos que conquistaram capitais, observe que, assim como eu falei na análise das câmaras municipais, o espectro da centro-direita é o que teve a maior vitória, o maior peso nessas eleições. E para terminar, mesmo que essa nossa proposta tenha embaralhado um pouquinho o ranking e a ordem dos partidos, existe um pensamento bastante claro na imprensa, entre os analistas, de que o grande derrotado nesse processo eleitoral foi o PT. Pela primeira vez em muitos anos, o PT não conquistou nenhuma capital. Então, isso abre a possibilidade de uma nova liderança ou de uma nova formatação da esquerda. Da mesma forma, vocês têm que observar também que a centro-direita também está se ajustando, né? Existe aí uma tentativa de criação de um ambiente para ter um candidato à presidencial daqui a 2 anos de centro. A centro-direita é a que tem mais força nos resultados das eleições municipais e o presidente da República é uma figura mais à direita. No entanto, a centro-esquerda vem se reorganizando e tem alguns partidos mais relevantes e importantes aí que resultam desse processo eleitoral, que eu destacaria aí principalmente PDT e PSB. Apesar, por que não fala do PSOL? O PSOL, existe um fator um pouco midiático, quando você coloca ali no papel, assim, bem nos números, de uma forma bem clara, o PSOL, ele é relevante, ele é mais relevante hoje do que foi nas últimas eleições há 2 anos atrás ou 4 anos atrás? Sim. Ele é essa figura mais importante da esquerda, que vai agregar todo mundo em torno dele? Eu acho ainda pouco provável. Teria que talvez comer um pouco mais de mingau aí e se fortalecer mais de alguma outra forma, né? Mas é muito interessante essa reorganização, principalmente de centro-esquerda e de centro-direita. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!